Segundo uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, nos últimos 6 anos, cerca de 20 milhões de brasileiros deslocaram-se da base para o miolo da pirâmide social. Até há pouco tempo, classificados como pobres ou muito pobres, eles melhoraram de vida e começaram a usufruir vários confortos típicos da classe média. Sua ascensão social revela uma excelente novidade. Pela primeira vez na história, a classe média passa a ser a maioria no Brasil. São hoje 52% da população, eram 44% em 2002, ou 100 milhões de brasileiros, segundo a FGV. Essa população emergente, com o seu desejo de continuar a consumir o seu foco no progresso pessoal, é um sintoma de que o Brasil está melhorando. Em todos os países que alcançam um alto grau de desenvolvimento econômico e social, a maioria dos habitantes pertence à classe média. Conhecer a nova classe média brasileira é, portanto, fundamental para entender o futuro do Brasil. O economista Antônio Delfim Neto, ex-ministro nos governos militares, diz que a ascensão social em curso é do mesmo gênero que a ocorrida nos anos 60 e 70. Criam-se empregos industriais com bons salários que permitem à população comprar bens a que antes ele só tinha acesso, diz Delfim Neto. A diferença é a ordem de grandeza. A população brasileira aumentou, mudou do ponto de vista educacional e atravessou uma revolução demográfica que reduziu o tamanho da família. Menos importante que o tamanho da renda é o povo sentir que progrediu, afirma Delfim. A soma do salário e crédito abundante permite que eles comprem bens da classe média. Essa dinâmica, diz ele, cria a possibilidade de expansão ainda maior da economia e movimenta o mercado e põe mais gente no elevador social. Quem é a classe média no Brasil? Quem são essas pessoas? Como melhorar o de vida? Que impacto podem provocar? Quais desafios trazem para o país? É o que vamos discutir hoje no programa Universidade Viva. E a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa. Quem é a classe média no Brasil? Vou começar ali e com o Daniel Cirilo Suliano. Bom, antes de mais nada eu quero primeiro fazer um contexto histórico, econômico do que a economia brasileira viveu nesses últimos 30 anos, né, para a gente definir o que realmente é classe média, porque classe média é um conceito relativo, né? Você está ligado a pessoas de uma estrutura de renda menor e outra estrutura de renda maior, né? E você teria no meio o sentido de classe média. Primeiramente, acho que 2 fatos importantes aconteceram bem na economia brasileira nesses últimos 30 anos, né? Primeiro foi a crise da dívida no final dos anos 80 e uma espiral inflacionária, né? Que a partir daí o conceito de renda ficou um pouco desconjecturado para a população, né? Quando você tem um avanço dos preços, as pessoas perdem o conceito de renda relativa. Você sabe quanto ganha nominalmente, mas relativamente falando, você não sabe quanto é que é a sua renda, né? Devido a essa perda de poder aquisitivo que a inflação corrói, né? A partir da meados da década de 90, com o advento do Plano Real, a estabilização de preços, as pessoas passam a ter um melhor planejamento do seu nível de renda e saber realmente quanto é o seu poder aquisitivo, né? Então, um ponto fundamental para a gente poder definir, relativizar a classe média no Brasil seria a questão de você, a partir de um determinado ponto, de um determinado corte, no caso o Plano Real de 1994, você poder ajustar os status de rendas que tem na sociedade brasileira, né? Outro fato que chama a atenção também, nesse período, foi que durante boa parte do crescimento econômico que o Brasil viveu, foi a ausência de uma política educacional forte, né? Coisa que, a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, né, houve uma reestruturação em termos de anos de estudos no contexto geral do país, não só nas classes médias, mas também nas classes inferiores. Então, com o aumento dos anos de estudos, e a teoria econômica ela é bem evidente, que mostra que o salário e a condição de renda do indivíduo está extremamente ligada à questão educacional, a gente pode dizer que a ascensão das pessoas a partir do aumento do seu nível de escolaridade permitiu, como o senhor mesmo falou, o ingresso de pessoas de camadas inferiores para a classe média, né? Então, definindo realmente o que seria a classe média no Brasil, seria um grupo de pessoas que estavam, digamos, deslocadas, né, e não tinham tanto acesso a um planejamento em termos de renda, né, devido à variação de preço muito forte,
e essas pessoas que puderam usufruir do seu aumento de anos de estudo. E a partir daí, como educação determinante fundamental da condição de renda, elas poderem, digamos, extrair renda a partir desse insumo de capital humano que é tão importante para a formação de um indivíduo, né? Ok, vamos ouvir a opinião ali do Francisco Lopes. Bem, esse conceito eu gostaria até de complementar aqui o Daniel. Ele é um conceito que não existe assim, um consenso entre os economistas nem os estudiosos como um todo. E tem essa linha que o Daniel colocou, tem mais duas linhas. Tem a linha estatística, que essa linha estatística ela fixa parâmetros que mostram classes divididas em A, B, C, D, E, né? Em que a classe são aquelas famílias que ganham até R$ 768, a classe D de 768 até R$ 1.064, a classe C de 1.064 a 4.591 e a partir de 4.591 são as classes A e B. Então esse é um conceito de classes de cunho estatístico. E tem também um conceito de cunho sociológico, que ele é mais amplo, né? Que ele tem a ver com as questões de acesso a poder, riqueza, bens e principalmente bens da modernidade. Então esse conceito ele se amplia bastante. São duas pesquisas que ocorrem, uma da Fundação Getúlio Vargas e uma também do IPEA, com base nos dados do IBGE. O que eles mostram é que realmente houve um crescimento da classe média no Brasil. Agora, esse crescimento se deu mais pela questão do número de famílias que passaram a ter um acesso maior à renda. Isso tem a ver com uma série de fatores. Ele já colocou bem a questão do Plano Real, que teve essa melhoria sensível. Teve também uma melhoria em decorrência de um outro fator, que é a educação, que é fundamental esse fator. E um terceiro fator que é fundamental também da inserção da mulher no mercado de trabalho. Essa inserção da mulher fez com que tivéssemos um acréscimo na renda das famílias. Então, evidentemente, a classe média cresceu e hoje já é 52% da população brasileira. Pelo cunho sociológico, essa classe média cresceu também substancialmente porque ela passou a ter um acesso maior aos bens e serviços. Esses bens e serviços que é em função da abertura do crédito, então isso facilitou sensivelmente, porque antes essas classes ela não tinham acesso a determinados bens, por exemplo, computador era um bem que estava mais para as classes A e B, celular da mesma forma, né? Hoje há o notebook, então certos bens que eram de classes A e B, com essa facilidade de crédito, com essa inserção no mercado e também culminando com benefícios de cunhos sociais, melhorou o padrão de consumo dessa classe que hoje chamamos de C. Agora, aí advém uma questão que muitas pessoas que hoje estão, pelo método estatístico, integradas como classe média, acham que não são classe média, porque a sua renda eles não consideram uma renda elevada, né? Então tem esse paradoxo ainda na economia brasileira. Professor Adolfo. Feliz de estar participando de uma discussão que tem essa densidade, com a presença do Daniel, que representa o IPES, do Francisco Lopes, pelo IBGE, o que nos garante que, do ponto de vista de números, certamente nós vamos andar ajustados. E a minha primeira observação é quanto aos números que foram colocados no começo. Olha bem, quando se diz que 52% dos brasileiros hoje pertencem à classe média e que são 100 milhões, já há um erro enorme, o IBGE me dá respaldo agora, porque o Brasil não tem 200 milhões, tem 193. Então, 100 milhões, tudo bem. Que de repente 20 milhões foram para a classe média, eu tenho uma dúvida enorme.